Você sabe como recorrer de multas por estacionar ou parar em local proibido? Claro que não. Eu recebi um cliente de forma online, na verdade nós nos falamos por WhatsApp, aonde ele alegava que tomou uma multa, ou seja, foi autuado por estacionar em um local proibido pela sinalização. No artigo 181, inciso 19 do CTB. Tem que pagar o que apronta. Esse tipo de infração ela ocorre quando você desrespeita a sinalização daquelas placas do tipo R6C. Essa que está aparecendo aí. Ah, parada chata. E aí, pelo WhatsApp mesmo, eu pedi para que ele me mandasse o Renavan do veículo e a cópia da CNH dele, para que eu pudesse pegar as informações de prontuário e de outras infrações do veículo. E eu observei, ao entrar no site lá do órgão fiscalizador, que é a Prefeitura do Rio, que havia a informação de que a notificação tinha sido entregue. Porém, ele me alegou que não recebeu nenhuma notificação. Então aí já fica a primeira dica. Verifica lá se existe lá informações sobre a notificação de autuação. E claro, se você recebeu essa notificação de autuação, porque se não recebe a notificação de autuação ou a de penalidade, esse ato já começa a ir errado, esse ato é nulo. O próprio STJ já assinalou, através da súmula 312, que é proibido imposição de multa sem as notificações de autuação ou de penalidade. Tem que ter as duas notificações para que seja imposta a multa de trânsito. E aí, se você quiser, já dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, ó, que é onde eu falo da dupla notificação. E pela internet mesmo, eu fui verificar o local onde supostamente esse cliente cometeu a infração. E verifiquei que esse local ele é de grande circulação de veículos. Ou seja, qualquer veículo estacionado nesse local vai causar um fuzuê naquele trânsito ali. Então, de fato, não pode haver estacionamento naquele local. Até por isso, tem a sinalização devida. Entretanto, aí já começa a dica do recurso propriamente dito. O anexo 1 do CTB, ele descreve a parada como o tempo necessário para desembarque ou embarque de passageiros do veículo. Já estacionamento, ele é o tempo superior àquele necessário a embarque ou desembarque de passageiro. Independente se você desliga o carro, se você liga o pisca-alerta, e tem muita gente que faz isso, para e liga o pisca-alerta. Então, independente disso, o CTB ele define parada de estacionamento dessa forma. Parada, você embarcar ou desembarcar um passageiro. Passou disso, é estacionamento. E temos que observar que nem todo passageiro embarca ou desembarca com a mesma rapidez. Mas tudo bem, nesse caso especificamente, eu não vou entrar nesse mérito. Mas, para que seja configurado o estacionamento, principalmente numa via onde tem um grande fluxo de veículo, o agente de trânsito ele precisa manter a fluidez daquele trânsito. Então, no estacionamento, ele precisa pedir para que aquele veículo seja removido. Ele tem que acionar o reboque para retirar o veículo daquele local, que é a medida administrativa cabível no artigo 181, inciso 19, conforme prevê o artigo 271, parágrafo 9º do CTB. É obrigatório, é ato vinculado, não é discricionariedade dele não, tá? Ele tem que proceder com a remoção do veículo para que tenha a fluidez do trânsito. E no caso do meu cliente não houve. Ele foi autuado por estacionamento em local proibido pela sinalização, porém não teve o veículo removido. Olha que estranho. Então eu vou bater nessa tese, que o meu cliente, inclusive a taxista, faz embarque e desembarque de passageiro, parou naquele local para desembarcar. É proibido? Sim, porém ele teria que ser autuado não pelo artigo 181, inciso 19, mas sim pelo artigo 182, 10. O enquadramento é diferente e enquadramento errado anula todo o auto de infração. Primeira coisa que eu fiz, um requerimento pedindo para que aquele órgão autuador me concedesse cópia do AR para verificar se de fato aquela informação que eles colocaram lá no site procede de ter sido entregue ou não. Um outro requerimento que eu fiz é a cópia do auto de infração, porque lá no auto de infração é que eu vou verificar principalmente o campo observações, que é lá que o agente de trânsito ele vai descrever como se deu essa infração de estacionar em um local proibido pela sinalização. Ele vai ter que descrever lá, condutor ausente, condutor se recusou a retirar o veículo, ele vai ter que descrever lá.
inclusive descrever por que não procedeu com a remoção do veículo. Se está lá a placa de proibido parar e estacionar, correto, ele tem que autuar mesmo, tem que ser punido, porém, dentro da legalidade, dentro da regularidade dos atos administrativos. E eu vou bater nessa tecla aí e te oriento a fazer o mesmo, a ficar atento com o enquadramento. Porque existe uma grande diferença entre parar em local proibido pela sinalização e estacionar em local proibido pela sinalização. Inclusive, eu vou te mostrar aí a diferença e quando e como se deve autuar pelo Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Como podemos ver aí, essa é a tipificação que deveria ser enquadrado meu cliente, que é o artigo 182, inciso 10, que é parar em local, horário proibido especificamente pela sinalização. Lá no finalzinho está escrito lá, quando autuar. E é esse modelo que o agente fiscalizador de trânsito deve seguir. Veículo efetuando embarque ou desembarque em local sinalizado com placa R6C. É aquela que eu mostrei no início. Ou seja, proibido parar e estacionar. A parada ela é regida pela placa R6C. Então, se tem essa placa, é proibido parar também. E se ele parou, ele deve ser enquadrado pelo artigo 182.10. E aí, o manual ele é bem claro quando não se deve autuar, porque tem enquadramento específico. E tá ali, não autuar. Veículo estacionado em um local com placa R6C. Ou seja, que é proibido parar e estacionar. Utilizar um enquadramento específico, que é o 181, inciso 19, que é aquele lá por estacionar em local proibido. Porque lá tem a medida administrativa de remoção do veículo, que é obrigatória, não é discricionário. Por isso, é muito importante solicitar cópia do auto de infração e, se você tiver dúvida acerca da notificação de autuação, solicita também a cópia do AR, para que você não seja enrolado, seja você advogado ou apenas um condutor que vai apresentar o seu recurso de multa. Se você tiver dúvida, crítica, sugestões, comenta aqui embaixo. Eu vou interagir com você e nós vamos debater esse tema aí. Um forte abraço e seja consciente no trânsito.